Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: Dória adia início das aulas para 8 de fevereiro, após piora da pandemia em São Paulo. O governo também decidiu que não vai obrigar os alunos a irem para a escola nas fases mais restritivas do Plano São Paulo. O estado de São Paulo, sob risco de vacinação parar, Pazuello ainda negocia com Pfizer, russos e outras farmacêuticas. Indefinição sobre as compras se mantém mesmo com a medida provisória que permitiu adquirir os produtos antes do aval da Anvisa para o registro ou uso emergencial dos imunizantes. Valor econômico: temores sobre pandemia e risco fiscal afetam Ibovespa. O risco de novas medidas de distanciamento social acaba pesando sobre ações mais ligadas ao ciclo econômico e sustenta a leve alta das varejistas de comércio eletrônico. E por fim, o Globo. Plano de saúde dispara com cobrança retroativa do reajuste adiado em 2020. Calcule quanto deve ser o seu. Valores surpreendem consumidor com compensação dos aumentos anuais e por faixa etária que foram suspensos no ano passado por causa da pandemia. E como vimos aí nos destaques dos jornais, por causa da piora no quadro de infecções e mortes por Covid-19 em São Paulo, o estado vai voltar para a fase mais restritiva já a partir do dia 25 de janeiro. Todas as cidades paulistas vão entrar na fase vermelha de segunda a sexta a partir das 8 da noite. A mudança também vale durante dia e noite aos finais de semana e feriados. Com isso, o serviço presencial em bares e restaurantes, comércio não essencial como shopping centers, salões de beleza e academia estão proibidos de funcionar nos horários de maior restrição. Para os demais dias, a capital e a Grande São Paulo também passam para a fase laranja do plano, em que restaurantes e bares não podem funcionar. O estado também vai abrir novos leitos de UTIs e reativar o hospital de campanha de Heliópolis em fevereiro para garantir atendimento a todos. O início das aulas vai ser adiado e foi suspensa a obrigatoriedade da presença física dos alunos em sala no estado. O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar nesta sexta-feira a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. De acordo com Bolsonaro, o imunizante Coronavac ainda não foi cientificamente comprovado. O que eu tenho observado é que ainda tem muita gente que tem preocupação com a vacina. E deixa bem claro, ela é emergencial. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina. Como o governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. No último domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial da Coronavac e da vacina da AstraZeneca Oxford. Posição, né? O pessoal disse que era contra a vacina. Agora é contra a vacina sem passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa, eu não tenho mais que discutir, eu tenho que distribuir a vacina. Bolsonaro criticou em várias ocasiões a vacina do Instituto Butantan, subordinado ao estado de São Paulo, governado por João Dória. Os dois são possíveis adversários nas eleições de 2022 e criaram uma disputa política em torno da pandemia, especialmente a respeito da Coronavac. De acordo com a última atualização do site de dados Our World in Data, 193.699 brasileiros já receberam a primeira dose do imunizante. Moscou e Washington deram um passo em direção a uma extensão por 5 anos do Tratado de Desarmamento Nuclear New START. Vladimir Putin saudou hoje a proposta de Joe Biden. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, anunciou na quinta-feira que os Estados Unidos pretendem buscar uma extensão de 5 anos do New START, como permite o tratado. Ela ressaltou que essa prorrogação faz ainda mais sentido quando a relação com a Rússia é tão adversa como é neste momento. Nos últimos meses, Vladimir Putin também se manifestou a favor da prorrogação do tratado, mas as negociações entre Washington e Moscou não tiveram sucesso. O acordo expira em 5 de fevereiro. O último tratado do tipo assinado em 2011 pelos ex-rivais da Guerra Fria, o New START estabelece que ambas as potências nucleares podem possuir no máximo 1.550 ogivas cada, cerca de 30% do limite estabelecido em 2002.
Também limita o número de lançadores e bombardeiros pesados a 800, um limite que, no entanto, ainda é suficiente para destruir a Terra várias vezes. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também saudou a proposta de Joe Biden, dizendo que via a extensão do tratado não como um fim, mas como o início dos esforços para fortalecer ainda mais o controle internacional de armas nucleares. Portugal vai às urnas no domingo para escolher o próximo chefe de Estado. O atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa é o favorito. Diante da explosão de casos de Covid-19 que fez com que Portugal precisasse retornar ao confinamento, nenhum comício estava previsto para essa sexta-feira, o último dia da campanha. Mas o estado de emergência sanitária instaurado em novembro e o segundo confinamento geral decretado há uma semana não perturbaram o calendário eleitoral, fixado em lei e praticamente inalterável. Dada a impossibilidade de adiamento, candidatos e observadores temem uma abstenção recorde, o que pode impactar na confiabilidade das urnas. Para estimular a participação, autoridades organizaram pela primeira vez uma jornada de votação antecipada no último domingo, nas quais cerca de 200 mil eleitores participaram. Os 4 presidentes que Portugal conheceu desde a chegada da democracia em 1934 foram reeleitos em primeiro turno. O atual chefe de Estado, muito popular desde a eleição há 5 anos, conviveu sem dificuldades com os socialistas do premier António Costa, que, para evitar uma derrota, não apresentaram candidatura. As previsões poderiam, por outro lado, desmotivar os apoiadores do presidente a ir às urnas. A principal surpresa das eleições pode vir do candidato da direita populista, André Ventura, fundador do partido antissistema Basta. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.